Fala turma! Nessa aula vamos começar a estudar o funil de vendas do nosso processo de vendas. Talvez até aqui essa palavra funil de vendas tenha sido como um mito para você, mas nessa aula eu vou explicar de maneira bem didática o que é um funil de vendas e à medida que a gente for avançando, a gente vai implementar essa ferramenta tão importante na nossa agência de viagens. Para a gente compreender o que é um funil de vendas, eu vou colocar aqui o quadro negro na minha tela e vou começar a te explicar desenhando aqui um funil para a gente entender na prática como que funciona. Então, olha, eu vou colocar aqui um funil bem desenhadozinho, e a gente vai começar a dividir aqui esse funil em algumas etapas de atendimento que nós faremos. Por exemplo, toda vez que chegar um novo cliente para você atender, a gente vai ter aqui, olha, um novo atendimento. Toda vez que chegou alguém, iniciou um novo atendimento, está lá na boca do teu funil, na parte de cima acabou de chegar um novo atendimento para mim. Depois que essas pessoas chegam, eu vou iniciar um contato com elas, vou começar a fazer algumas perguntas. Aí em que fase que eu entro? Eu entro na fase de diagnóstico. Diagnóstico, ou então sondagem, significa a mesma coisa, você pode escolher a sua palavra. Então, olha só, chegou um novo cliente, esse novo cliente agora entrou em diagnóstico, a gente foi para a segunda etapa do nosso funil de vendas. Aí a gente vai dividir aqui mais uma etapa nesse funil e vamos para a próxima. Depois que eu peguei as informações que eu poderia ter pego desse cliente, o que eu faço? Eu entro na etapa cotação. Eu vou começar a fazer uma cotação para esse cliente. Agora já avançou para mais uma etapa. O cliente saiu de diagnóstico, veio aqui para a cotação. Pô, eu já tenho uma cotação dele na mão. Para onde que eu vou conduzir esse cliente? Vou conduzir agora para uma etapa onde eu vou apresentar essa proposta para ele. Então vamos botar aqui, olha, apresentação. A apresentação, onde eu vou apresentar a proposta para o cliente. A gente vai conversar mais sobre isso, mas um dos erros que eu vejo muitos agentes cometerem é entregar a proposta para o cliente e não apresentar a proposta para o cliente. Entenda que o cliente só vai entender o que você pensou para a viagem dele se você explicar. Se você só entregar, ele só vai entender o preço. Então é importante a gente apresentar. Depois que eu apresento a proposta, então o cliente lá do outro lado tem uma proposta na mão dele, o que acontece? Agora chegou o momento de fazer um acompanhamento. Ele tem uma proposta na mão e eu preciso garantir que ele feche aquilo dali no prazo que eu tenho com ele. Então, olha, acompanhamento. Acompanhamento. Depois que eu fiz esse acompanhamento, até que ele reserve, aí vem a última etapa aqui, reserva. Depois é o fechamento em si, tá? A venda. Vou botar aqui, olha, a venda. Então as pessoas vão descendo de etapa a etapa no seu atendimento até que elas chegam na venda. Mas Bruno, por que isso daqui é um funil? Eu vou explicar para vocês. É um funil porque nem todo mundo que chega aqui no topo, vamos supor, chegaram 100 pessoas aqui no topo, não vai chegar 100 pessoas lá no fundo. Essas pessoas vão diminuindo. E é daí que vem o conceito de funil. Então, olha, se 100 pessoas chegaram para um novo atendimento esse mês, mas quando eu chamei essas pessoas, somente 60 delas me responderam. As 40 que iniciaram o atendimento pararam de me responder, me abandonaram no WhatsApp. Isso vai acontecer e é normal. Então chegou aqui, olha, temos 60 pessoas em diagnóstico. Eu vou iniciar as minhas perguntas no diagnóstico. Algumas pessoas podem parar de responder, outras pessoas podem simplesmente não estarem enquadradas naquilo que eu entendo que é o perfil do cliente ideal para minha agência, e por esses motivos pode ser que nem todo mundo avance. Na verdade, com certeza, para a próxima fase não vai os 60. Normalmente ele vai para a próxima fase aqui desses 60, deve chegar aqui uns 30 para eu fazer cotação. E eu vou iniciar essas cotações. Na hora de apresentar, pode ser que eu não consiga apresentar para todo mundo. Vai ter gente que vai pegar minha proposta e vai sumir do mapa. Então vamos botar aqui que dessas 30 eu consegui apresentar para 17 pessoas. Dessas 17, eu fiz um acompanhamento. Algumas dessas 17 já assumiram, pegaram, apresentei e não falaram mais. Mas dessas 17, eu consegui fazer o acompanhamento de 14. Então, estou lá conversando com 14. Dessas 14, eu consegui avançar para reservar 12. E desses 12 daqui, eu consegui fechar 10. Olha só a jornada. Dos 100 atendimentos que eu comecei, 10 compraram. E ao longo do caminho,
esses atendimentos foram reduzindo de acordo com a etapa, com o avanço de cada etapa. O que acontece, gente? Isso daqui são etapas de atendimento que a gente tem: diagnóstico, cotação, apresentação, acompanhamento e reserva. Para cada uma dessas etapas, a gente vai ter algumas tarefas específicas para poder cumprir. E a gente vai estudar essas tarefas ao longo desse módulo. Mas entenda que toda vez que chega um novo atendimento, eu tenho tarefas. O que são tarefas? Tarefas são ações que estão no nosso controle. O que é resultado? Resultado é uma consequência daquilo que está no nosso controle. Então, o que eu fizer vai ter uma consequência. E o que eu faço no atendimento em vendas é cumprir tarefas. Legal? Então, cada uma dessas etapas tem um conjunto de tarefas que a gente vai estudar nesse módulo. E como que a gente vai gerenciar a execução desse funil de vendas? A gente vai utilizar uma ferramenta chamada CRM. E como que a gente vai enxergar o funil de vendas dentro do CRM? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui o que seria a tela do CRM. Deixa eu fazer melhor. Olha, essa daqui é a tela do nosso CRM. Um funil de vendas dentro do CRM, ele é mais ou menos assim, olha. Para quem já viu, é tipo Trello, é o que chama de Kanban, tá? Então a gente tem aqui algumas etapas, no caso, novo atendimento, vou botar aqui com a abreviação: novo atendimento, diagnóstico, cotação, apresentação, acompanhamento e reserva. Esse daqui é o nosso funil. E a gente vai receber aqui os nossos atendimentos dentro desse funil. E o que a gente vai fazer? A gente vai avançando essas pessoas de etapa a etapa dentro do nosso CRM. Tá? Então, essas pessoas que chegaram aqui em novo atendimento, a gente vai cumprir as tarefas dessa etapa novo atendimento. As pessoas que corresponderem, a gente avança para diagnóstico. Aqui no diagnóstico, a gente vai cumprir as nossas tarefas de diagnóstico, as pessoas que corresponderem, a gente avança para a cotação. E assim sucessivamente até o final. Então, no CRM, a gente vai conseguir gerenciar tudo, inclusive você. À medida que a sua agência começar a crescer, entenda o seguinte: o resultado é uma consequência das tarefas que eu faço. Eu preciso mapear as tarefas. Olha, aqui eu tenho uma tarefa, 2 tarefas, 3 tarefas, 4 tarefas. Aqui eu tenho 1, 2, 3 tarefas. Então, cada etapa eu tenho um conjunto de tarefas. Você vai conseguir saber se você realizou todas as tarefas que deveria ter realizado para poder fechar a venda. Se não, tu vai conseguir voltar e corrigir o teu atendimento. Você vai conseguir entender o padrão de tarefas. Tarefas, mais uma vez, tá? Eu repito porque é muito importante. Isso é a única coisa que está no nosso controle. O resultado está totalmente fora do nosso controle. Então, foque nas tarefas. Entenda quais são as tarefas. Você está em um momento, enquanto agente de viagens, pensa comigo. Deixa eu voltar aqui para a gente se ver melhor. Olha, o teu momento agora qual é? Você é um agente de viagens independente, está prestes a começar a crescer. Daqui a pouco você vai precisar contratar algumas pessoas. Como que o Bruno fez quando ele estava lá sozinho e sabia que ia ter que contratar pessoas? Eu comecei a mapear essas tarefas que eu executava. Eu já estava dentro do jogo, eu executava essas tarefas, mas só que elas eram intuitivas. Eu sabia o que tinha que fazer, mas elas não estavam documentadas. Ao longo desse módulo, a gente vai documentar todas as tarefas que precisam ser feitas em cada uma dessas etapas para que a gente possa, em primeiro lugar, executar, evoluir essas tarefas de acordo com o nosso modelo de negócio e depois, quando nós contratarmos pessoas para fazer aquilo que nós precisamos que elas façam, elas executem um padrão que nós previamente determinamos no nosso atendimento. Legal? Então a gente vai entender um pouquinho sobre CRM, vai aprofundar. Eu vou recomendar para vocês o desafio de CRM que tem aqui dentro da nossa plataforma também, mas primeiro assista esse módulo para vocês entenderem a visão e irem direto para o treinamento, buscar as informações que ficaram pendentes para vocês entenderem o pleno funcionamento do CRM. Legal? Então, isso daqui é um CRM, é um funil de vendas também, isso daqui é o pensamento de funil e só para fechar essa aula, tem um ponto importante aqui para a gente refletir. Quando a gente fala de funil de vendas e de dados, a gente consegue entender, olha, quantas pessoas passaram em cada uma das etapas. Por exemplo, entre essas duas etapas, eu perdi 50% dos meus negócios.
50% dos meus negócios. Pensa comigo. Quando eu olho para esses dados, eu penso assim, poxa, eu fiz o diagnóstico e eu perdi 50%. E se eu conseguir reduzir essa taxa para 40%? Se eu conseguir reduzir essa taxa aqui para 40%, aqui embaixo, ao invés de 30%, vai ter mais do que 30%, vai ter em torno de 35%, tem que calcular aqui. Mas o fato é que daqui para baixo, se eu melhorar essa taxa de conversão, eu vou ter mais pessoas descendo no meu funil e, consequentemente, é provável que eu tenha mais venda. Então, para a gente olhar para um funil desse, é importante a gente entender que qualquer anomalia que a gente encontra na transição de uma etapa para outra, anomalia eu me refiro a um número bem significativo de perda de negócios dentro do funil, a gente vai olhar para essa etapa e pensar assim, o que eu posso fazer no meu diagnóstico para conseguir avançar mais pessoas para a cotação? Eu não sei qual é a resposta ainda, mas eu sei onde está o problema e dessa forma eu consigo direcionar com muito mais intencionalidade ações específicas para essa etapa, com o objetivo de reduzir em 10% a minha taxa de uma etapa para outra. Aqui no caso, reduzir quer dizer que eu vou perder menos leads na descida do funil. Legal? Gente, isso daqui é só uma introdução. Ao longo do módulo a gente vai estudar muito mais sobre isso, inclusive todas as tarefas do nosso funil. Vamos lá para a próxima aula.